meus amores, sejam muito bem-vindos em mais um Doutor Pode. E hoje é um dia muito especial, porque eu estou com a minha amiga Mirella, que vai ser a host junto comigo hoje. Ela é praticamente uma doutora, tá, gente? Então... E Só aí, não amiga, fui de doutora, preguiça. pode? Pode, claro que pode. E hoje nós estamos com convidados especiais aqui, o Dr. Rodrigo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Ele é médico especialista em estética facial, reconhecido por sua atuação no cuidado da pele madura e nos procedimentos e nos processos de rejuvenescimento naturalizado. Tecnologias avançadas injetáveis de última geração para promover resultados. Doutor, que idade? Você olhando para mim e para ela, que idade? Olha, duas meninas, viu? Sério, doutor? Praticamente na adolescência, as duas maravilhosas. Para de ser mentiroso, doutor. Quando você olha, você chega, olha pra pessoa e você já fala assim, olha, essa daí tem uns 50. Olha, essa daí eu acho que tem uns 32, Olha. essa daí Errou, doutor, deu 15. E olha que isso daí faz procedimento, hein? Ah, claro, eu amo. E a Carol, minha amiga Carol Guandaline, apresentadora de TV, comunicadora nata, influência digital, comanda o programa Simplesmente com Carol Guandaline, que chique, além de ser uma das vozes femininas à frente do Elas de Mala e Cuia. Olha, isso é interessante, viu? Eu viajava com 38 malas, nós temos... É um perfil de mulher, É né? um perfil Carregar a casa. Carregar a casa. Onde ela compartilha histórias inspiradoras, entrevistas e experiências de vida com leveza e profundidade. Seja muito bem-vinda, Muito Carol. obrigada, viu? Eu tô amando vir participar. Eu também adoro medicação, adoro tratamento médico, que eu acho que é importante pra gente ter uma estrutura bacana. Eu tenho certeza que vai ser perfeito. E assim, amiga, me conta, porque hoje a gente veio aqui, né, para falar sobre um assunto e você trouxe o seu médico para falar exatamente desse problema que ele descobriu, que eu não faço ideia do que seja. Eu tenho até a pergunta aqui, o que é herpes zoster? Pois é. Aí, para explicar melhor, seria o Rodrigo, mas eu vou rapidamente falar para vocês. Conta a sua história, o que aconteceu. Exato. O doutor Rodrigo é o meu dermato, cuida de mim, da minha pele e tudo mais, porque a gente precisa, né? Eu tenho hoje 55 anos, então a gente quer ficar Tá bem. linda. Gente, Eu tá falo, linda. obrigada, vá ouvindo delas, né, Rodrigo? baita elogio. O que acontece? Ele, como a gente está sempre junto, fazendo procedimentos, algumas coisinhas, eu fui reclamar com ele de uma dor, nem chegava a doer, um empipocado, uma coceirinha nas costas. E eu vi que tinha algumas pipoquinhas, como se fossem espinhinhas. Só que foi muito rápido. E aí, naquele dia... E coçava? Coçando, só coçando, não doía, tava incomodando. E aí eu falei pra ele, ontem me saiu umas bolinhas nas costas. Ele, eu vou ver. Só que foi no dia seguinte. E ele viu e falou, herpes zoster. E eu vou entrar com uma medicação pauleira, né? São 7 dias, 6 dias, enfim. E aí ele vai explicar melhor o que é herpes zoster, mas o que eu descobri, que ele vem do vírus da catapora. E aí eu também vou te perguntar, precisa ter tido a catapora ou só contato e aquilo ficou incubado, né? E aí também, outro fator, a imunidade baixa pode desencadear. E pra gente, mulher, vocês ainda não chegaram acima de 50 anos, então tem muita coisa interessante pra gente falar. Tá, então, doutor, você é especialista em doenças de pele. Sim, eu sou dermatologista, sou médico, sou especialista em doenças de pele, faço tratamentos de todas as doenças referentes à dermatologia e também de procedimentos estéticos. Sim. A Carol, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Obrigada. meninas, de estar aqui com vocês. A Carol... E a Carol, quando ela me chamou, falou, Rodrigo, eu tô com isso aqui, tá coçando um pouco, tá estranho. Aí eu falei, não, vamos ver isso. Assim que eu vi, eu identifiquei imediatamente que era um quadro de herpes zoster. Para quem não sabe, o pessoal que tá assistindo a gente, herpes zoster é uma doença que é causada por um vírus, o mesmo vírus que causa catapora quando a gente é criança. A gente não precisa ter pegado a doença catapora para ter a herpes zoster, né? Você pode ter tido contato com o vírus lá na infância, adolescência, independente se você teve ou não a doença, esse vírus ele fica alojado nos nervinhos que ficam embaixo da pele. E aí ele fica lá adormecido. Mas esse contato tu pode ter tido na sua infância ou também na fase já madura? Pode ser
na fase madura também. É mais comum que você tenha na infância, adolescência, o contato e ter adquirido o vírus, né? Que acaba que a grande maioria da população tem esse vírus. E daí esse vírus fica lá adormecido nos nervinhos que a gente tem embaixo da pele pelo corpo todo. Em algum momento da vida, 30, 40, 50 anos depois, por alteração de imunidade, estresse, inúmeras variações do nosso organismo, esse vírus ele pode Desencadear. reaparecer. Ele falou, opa, deixa eu atacar aqui. Aí ele desencadeia o quadro de herpes zoster. E o que aparece? Geralmente a gente chama de pústulas, né? Aparecem umas bolhazinhas, parecendo até umas espinhazinhas. Dependendo da agressividade do vírus, o paciente pode sentir coceira, ardência ou dor. Quanto antes a gente iniciar o tratamento medicamentoso via oral, menor a chance de causar sequelas. Por quê? Se o vírus atinge muitos nervinhos mais profundos, o paciente pode ficar com um quadro que a gente chama de neuralgia pós-herpética, que é uma dor insuportável, mesmo após ter resolvido as lesões de pele. Às vezes o paciente fica 6 meses, 1 ano com uma dor ali na região que é insuportável mesmo. E remédio nenhum tem muito bom efeito para resolver essa dor. E tem que ir internação? Tem que ficar internado? Dependendo do quadro e da localização da herpes zoster, precisa ficar internado sim. Às vezes pode pegar a região ocular, pode até causar cegueira, né? Então assim, dependendo da área, da idade do paciente, da localização e da gravidade, às vezes precisa internar para fazer medicação endovenosa. E eu sempre repito meus pacientes, né? Conforme a partir dos 50 anos de idade, a gente vai aumentando exponencialmente a chance de ter herpes zoster. Por isso que a partir dos 50 anos é importante as pessoas se vacinarem. Hoje, graças a Deus, tem a vacina da herpes zoster para prevenir as formas graves. Não necessariamente vai impedir que você tenha, mas previne as formas graves. Tem alguma coisa a ver com aquela outra herpes, aquela que sai na boca, tem alguma coisa a ver? Ótima pergunta, né? Porque o nome é parecido, Sim. O primeiro nome. Aquela herpes da boca, que chama herpes labial, pode ser genital também, é causado pelo vírus herpes simples. É outra doença, outro vírus. Herpes zoster é causado pelo vírus da varicela zoster, que é o mesmo da catapora. Mas esse nome herpes é igual, né, dos dois, então confunde. Mas são doenças completamente diferentes. Eu tive a mãe de uma amiga minha que ela teve até a herpes zoster durante uma viagem fora do Brasil. E aí, enfim, ela tratou? Não, ela ficou internada lá fora. Só que daí falaram que parece que teria que dar toda a volta isso. Deixa eu te explicar, Mirella. Porque parece que ele vai aumentando, né? Como o vírus pega o nervo, então a gente chama esse nervinho de dermátomo, que é um nervinho que fica embaixo da pele. Então, por exemplo, pegou de um lado aqui do abdômen. Geralmente ele pega da metade do abdômen até a lateral, ou pode até dar a volta até na metade da coluna. Mas não chega a dar... Não chega a dar volta. Não chega a dar volta. Era falar do cobreiro, não parece? Era isso que eu ia perguntar. Tem a ver com cobreiro? Ele vai fazendo caminhos, ele foi explicando. No interior, popularmente, as pessoas mais simples, ou do interior, chamam de cobreiro, né? Por exemplo, isso que você falou de dar a volta... Pegou no rosto, pegou aqui. Aí para onde o nervinho estiver irradiando, às vezes pega em toda essa lateral do rosto assim, sobe, não passa para outro lado geralmente. Então ele pega o caminho de um nervo. Então por isso que é importante tratar o quanto antes entrar com a medicação para não deixar o vírus agredir o nervo. Porque quanto mais o vírus agride o nervo, a dor fica pior. Mas hoje em dia, com essa alimentação que a gente tem, que não é uma alimentação boa, geralmente, às vezes, aparecem umas espinhas. Aí você fala assim, é uma espinha, você não dá muita bola. Sim. Como é que é...
como é que a gente pode explicar para a pessoa que ela vai identificar que isso é uma herpes zoster? Ótima pergunta, Dani, porque assim, muitas vezes parece que, igual a Carol falou, surgiram umas espinhazinhas e tal. Só que uma espinhazinha, Ou geralmente... uma picada de mosquito Isso. que me deu Segunda alergia. bola. Assim, o grande sintoma que geralmente aparece é o paciente nota uma alteração de sensibilidade no local. Então, aquelas bolinhas, uma picadinha, uma espinhazinha, será que é picada, espinha? Daí o paciente, geralmente, ele passa a mão, a região tá sensível, ou tá coçando muito, ou tá ardendo, ou tá até dolorida. Então, essa questão de coceira, ardência e dor, geralmente é um sinal que pode ser herpes zoster. ser. Mas o Mas diagnóstico é clínico com o dermatologista avaliando, não precisa fazer exame, né? Sim. A gente tem que fazer o diagnóstico clínico rápido para entrar com a medicação rapidamente. Eu acho Por que o meu foi exame meio de- sorte. Foi. Porque no eu outro tinha dia... consulta estética no dia seguinte. No dia seguinte, eu falei, Sorte. venha que Eu não amanhã- ia ver, porque a gente vê filho, né? Filho nasceu, você vê tudo. Da gente, a gente deixa. É. E aí eu isso fui no banheiro, eu já tinha tirado a roupa que eu ia tomar banho, e eu passei a mão aqui, eu falei que tá coçando, aí eu pus a mão, bolinha, bolinha, olhei no espelho, aí meu marido, que não é dermato, é espinha. Eu falei, então tá... Aí fui tomar banho, tô bem, fui dormir. No dia seguinte eu lembrei de falar pra ele. Falei, tá me incomodando, foi a minha sorte, foi Sim. muito, muito assim. Então, e foi assim, um estresse muito grande que eu passei com o meu filho mais novo, ele tava passando uns probleminhas, e aí, nossa, eu realmente eu senti, aquilo me abalou. Quando ele ficou bem, Aí abaixou a eu caí. imunidade. E aí aconteceu isso. Então hoje, como eu falei, eu não saberia. Se eu não tivesse a consulta estética marcada, podia ter agravado. E vamos supor, se ela não vê, qual a aparência que ficaria, assim, ficaria tipo aquelas feridas abertas? Exatamente, ela vai, esqueci. essas bolhazinhas, elas vão Vai aumentando estourar? de tamanho. Ela estoura daí? Aí estoura, forma crosta e forma tipo uns machucadinhos. Mas tipo como pus, fica... Geralmente a gente chama de... É uma bolinha estéril, que não tem pus. Água, nada. E tem uma aguinha, exatamente. Nessa aguinha tá cheio de vírus. Aí espalha. Exatamente, então pode espalhar. Então assim, se o paciente não buscar tratamento, vai melhorar sozinho. Mas, por exemplo, ela coça e vai e coça o rosto depois. Passa Existe assim, não. não é comum acontecer isso, mas pode. Por quê? Daí tem que estar com a pele alguma lesãozinha pro vírus. Ah, tá. Não é poro, né? Nem Não é tão fácil assim, mas geralmente, mas pode acontecer, tá? Mas então se a pessoa não tratar, o que vai acontecer? Essas bolhas vão estourar, vão secar, vão formar crostinhas, sabe? Machucadinho ressecado e vão cicatrizar. Dependendo da agressividade que o vírus causou ali na região, nos nervinhos, aí o paciente vai ter sequela de dor por tempos variados ou não. Então, assim, o paciente, né? Como que vai identificar quem tá assistindo a gente? Percebeu que tem bolhazinhas, parecendo umas espinhas, só que não tem pus, coceira, ardência ou dor, procura o médico o mais rapidamente possível para entrar com medicação via oral. Coisa importante, você vai lembrar. Não adianta passar pomadinha. Pomadinha... A Não vou receita falar o caseirinha nome. que a gente faz, né, amiga? Eu já ligo pra essa aqui, amiga, o que eu faço? Essa pomadinha. Ai, tem uma pomadinha maravilhosa aqui, né? Tem até uma pomadinha famosa para herpes que o pessoal passa, mas a pomadinha placebo é a mesma eficácia. Então, Tá. assim, Não adianta. não adianta, não faz diferença. O Sim. que funciona Medicamento. medicação via oral. Seria o quê? Tipo um antibiótico? É um antiviral. É um remédio para vírus. Agora é gozado, né? Herpes, mesmo labial quanto esse, a herpes zoster. Zoster. Ela tem esse histórico de ir e voltar quando a imunidade cai. Mas sempre no mesmo lugar? Era isso que eu ia perguntar. Eu também não sei, me conta. Vou explicar para vocês. Deixa eu só te fazer uma pergunta, desculpa te cortar. É sempre no mesmo lugar e se... Esqueci agora. Ai, eu É, tenho se ela é sempre no mesmo lugar ou ela pode vir, tipo, para outros lugares? As duas opções. Então, assim, o vírus, ele costuma ter uma memória, como se fosse uma localização, assim. Ele já teve lá, tem maior chance da doença, quando você tiver de novo, ser nesse mesmo local. Tá. Mas pode surgir em locais diferentes.
Então pode acontecer as duas coisas, mas o vírus tem uma célula de memória. Onde ele atacou ali é como se ele tivesse deixado uma marquinha falando, quem sabe se eu atacar da próxima vez eu volto lá. Entendi. Isso é contagioso? É contagioso. É contagioso. Não é tão... Uma coisa que eu gosto de explicar para os pacientes é assim, por exemplo, gripe é contagiosa? É. Eu fiquei 15 dias de Pois cama, é. porque um filho pegou, outro filho pegou, outro filho pegou, e Isso. quem cuida... Mas, por Família exemplo, unida. você tá gripada, Aham. você espirra no meu rosto. Necessariamente eu vou pegar? Não. Não. Porque depende de vários fatores do meu organismo. Então, herpes zoster também. Existe a chance de eu transmitir, mas a chance Mas maior... como daí seria da transmissão? Porque, tipo, se a pessoa coça que passa no rosto ou em uma outra parte do corpo, não o vírus pega. tem que entrar pro Tem que ter organismo. algum cortinho. Alguma microtrauma na pele, alguma Mas a pessoa coisa, tem o ou pela via contato. respiratória também, né? Mas, tipo Nariz, assim, ela tá com o problema, tomou no copo, eu pode tomei... pegar o vírus. Ixi, É que assim, você aí, vai ó, pegar o você que vírus. Não necessariamente você vai desenvolver lesão. Entende a diferença? Sim. Por exemplo, eu te passei o vírus da herpes zoster, porque tinha uma bolinha, estourou, ficou um líquidozinho, eu encostei aqui, você pegou, aí você pegou o vírus. Ah, daí o vírus vai ficar incubado lá em você, e algum dia na vida pode ou aparecer. não aparecer as lesões. É que nem o povo tem herpes na boca, vamos supor. 80% da população tem vírus da herpes simples, que é o do lábio. Mas do não nariz. desenvolve. Mas o genital não é simples, É o mesmo vírus do O- lábio, é o esse genital. externo você tá falando do HPV é outra coisa. Não, É HPV outra não coisa. É outra É coisa. do herpes. Esse Aí eu já herpes quando só- é herpes, eu já fico Esse cigarrinho que você fica fumando, se passa de uma pessoa pra outra, pega, doutor? vape, essas coisas. É cigarro, tu fuma cigarro. Qualquer vírus pode ser transmitido, a gente chama de fomites. Um copo, um talher, Até pelo conversar. conversar, né? As partículas, os que perdigotos, vai. o cigarrinho eletrônico compartilha, um copo que compartilha, maquiagem. Nossa, mas aí tem que andar também igual. Maquiagem é um difícil. perigo, né, gente? Porque a gente vai em difícil. maquiador. Eu sempre falo para as minhas pacientes assim, olha, tem que lavar os pincéis de maquiagem, não impressa, eu falo, olha, pincel, Ai, mas essas coisas. Eu levo meses Pois pra é. Eu lavar o também meu. levo Ai, meses meu pra... Deus Meses não, do acho céu. que um ano. Se não vou Eu vou chamar o Dr. Bactéria para mostrar para vocês. Nossa, Não, nem não, mostra, então, é mas pior. eu peguei uma alergia no olho e eu acho que foi por Pode isso. ser, pode ser. Porque eu tava. Lembra que eu tava com o olho bem vermelho, bem vermelho, bem vermelho? Quem usa maquiagem todo dia tem que lavar toda semana. Não? Tem que lavar toda semana. É. Mas é uma função lavar esses pincéis. E a gente Todas- sai todo dia, não É. tem. Até secar o pincel, misericórdia. Não, e emprestar Joga fora, pincel compra é outro. a Ah, não, mesma emprestar não coisa empresta. do que emprestar uma escova de dente. É a mesma Nossa. coisa. É porque assim, ó, muitas vezes a minha pele aqui tá cheia de fungo e bactérias que vivem normal na minha pele sem me causar problema. Às vezes o meu fungo, hora que vai pra você, te causa problema, Te dá uma reação. te dá uma reação. A minha bactéria vai pra você, te causa uma reação. Por isso que é muito comum, por exemplo, festa, carnaval, o pessoal troca muito fluidos intimidade. corporais, intimidades, aí aquele monte de gente com dor de garganta, porque trocou bactéria. E depois do carnaval, realmente tem um monte de problema. Isso. E de herpes, pele, de suor, pele, um bloquinho, monte que de você quer ir coisa. pra lá, mas você vai pra cá, é complicado. Eu ia falar uma coisa pra vocês, que quando eu tomei a medicação, tipo, 6 comprimidos por dia, por 7 dias. Então é uma dose cavalar. Cavalar. Eu tomei o primeiro dia, já sumiu tudo das costas. Então eu não cheguei a ter nada, dor, nada. Porque foi rápido, então Foi ela muito, reagiu Pegou no bem. começo. Ela Mas reagiu assim, bem. e essa carga medicamentosa, ela é o padrão pra todo mundo. É o padrão pra todo mundo. Foi assim, 42 Engraçado, comprimidos né? em uma semana. Uma curiosidade, apesar do vírus da herpes zoster ser diferente do vírus da herpes simples, o remédio é o mesmo. É o mesmo medicamento que a gente usa para tratar as duas doenças. As duas doenças. E aí foi É o mesmo muito antiviral. eficaz, assim, é isso que eu fiquei feliz. E aí a gente tem medo. Eu falei pra ele, eu posso ter? Ah, e agora que eu tive, posso tomar vacina? Tem que aguardar 1 ano para tomar a vacina. Então, teve a doença, né, a herpes zoster, tem que esperar 1 ano. Parece que tem uma vacina chegando que pode ser que tenha que aguardar menos tempo. Mas a vacina mais comum tem que E aguardar essa 1 ano. vacina consegue aonde?
tomar. Se eu não me engano, é só no privado. Só particular. Convênio não Mas fornece. o quê? No dermatologista? Não, em Em postos. clínica de vacina, Clínicas de postos não, clínicas, laboratórios. E não são 2 doses? São duas. Ela, duas tem doses. gente que diz que toma a primeira e já acha. A gente conversou muito sobre isso. E eu conversei também com umas amigas, porque as pessoas não têm informação. Não. Eu até vi numa última novela aí, né, de uma emissora, falar bastante de herpes zoster. E eu achei bacana, porque é uma coisa que a pessoa não sabe. Não sabe Ah, que tem. Não Né? é tão conhecida. E É. outra mensagem super importante de dar para as pessoas. Todo mundo após os 50 anos, tomem a vacina. Ainda mais se a pessoa não teve, porque assim, após Então os é melhor 50, tomar depois de 50. pode tomar antes, se quiser. Mas a partir dos 50 é indicado todo mundo tomar, porque daí começa a aumentar muito a chance de você ter herpes Que é zoster. muito fácil ter depois de A 50. cada década depois dos 50, a chance vai aumentando. Isso, por exemplo, com 70 anos, parece que é 80% de chance da pessoa ter a doença. Às vezes, Então, será que até tem que confunde com as escaras? Às vezes é uma herpes zoster, pode desencadear e piorar, porque tem muito idoso que tem muita ferida, né? Tem, Mas daí é quando é mais confunde. acamado, né? A paciente mais acamada fica com muita Ah, tá. feridinha, Então não tem daí a tudo ver. confunde. É. Alergia confunde, infecções por vírus, bactérias, porque a pele é muito sensível. Imagina que é o ciclo da vida, né? Bebê É. não tem imunidade boa porque não formou ainda. A pele é sensível. A pele é sensível, qualquer coisa Cresce, irrita, machuca. Daí a gente, né, cresce, desenvolve e tal, e aí vai perdendo, no ciclo E a pele final da fica vida, sensível a também. pele fica sensível de novo, remédio dá reação, a imunidade foi embora, e por isso que o bebê e o idoso vai ficando parecido nesses Enquanto a aspectos. gente está naquela renovação celular boa, você se regenera. Cheia de Depois- colágeno. Ai, né? nem me fala que saudades. E aí, e aí é o que eu falo, a hora que você começa a cair, você também não consegue. Ah, uma gripe eu jogava vôlei. Hoje uma gripe eu fico 3 dias de cama, não é? Derruba. A gente vai Exatamente. percebendo Um homem peso. de gripe, então, você interna, Nossa. né? Interna, meu Ah, Deus. para, eu não vou falar nada. Até o meu filho agora, ele bate o mindinho, ele fica uma semana de Aham. cama. Nunca vi ele ser tão dolorido, É porque gente. mulher é um ser mais evoluído, assim, É, né? Eu fisiologicamente, também mentalmente. Tanto que a Homem- gente pare. É, por isso, né? exatamente. Porque Que não Graças aguentaria. Não a Deus, aguentaria, né? homem não aguentaria. E falando, né, de pele, a sua pele é maravilhosa e o doutor que cuida. Quais os procedimentos que você mais faz hoje? Porque ele é algo natural, né? Ele Então, não usa até- procedimentos... Nada muito invasivo, né? não, por enquanto Ele é não. excelente. E Eu essa não vou pele tá lembrar dos linda. nomes, né? Então, mas eu tô pra fazer até porque eu ando meio sumidinha, né? Porque além de apresentadora e tudo, eu sou construtora aqui em São Paulo. Então Ai, minha meu vida é um pouquinho Deus, louca. Eu não sei por que que eu fiquei Não sei com como a... é que você dá conta. Não sei por que eu Não, fiquei com mãe de herpes 3 zoster. filhos, apresentadora, construtora. Construtora. Falei, gente, Aí eu falo, que agora mais tu vamos pro faz? mais pesado. Casada, mãe, que é o que É. pesa, É né? o que pesa. Administrar tudo é brincadeira. 2 filhas casadas e o meu caçulinha Nossa. adolescente. Ele cuida da minha pele, eu gostaria de cuidar até melhor, mas às vezes não dá tempo, as nossas Sim. agendas não se encaixam. Semana que vem a gente tá lá. Semana que vem a gente vai lá. O que que eu já fiz? Olha, a gente faz botox toxina, sempre, é. né? E a gente faz alguns pontos de preenchimento bem sutis, bem... Olheira, exatamente. Olheira, região malar, boca, alguns pontinhos de preenchimento para repor volume perdido. Já fizemos o Liftera. que é para estimular colágeno. E a gente vai cuidando aos poucos. Eu e a Carol, a gente fala assim, a gente vive um caso de amor e ódio, né? Porque essas pacientes que Não é pra adoram falar. o sol, aí é um problema, Ai, porque... Você tá falando com 3 pessoas Me dá um. erradas. Aham. eu Porque daí, bloqueio assim, ele dos meus stories, porque eu apareço de marquinha e todo mundo, você ela, tá linda. Aí ela eu no vejo o sol, tava Rodrigo, no sol. Ai, nem que dia maravilhoso de sol. Eu já mando 2 Você quer olhinhos pegar assim. sol, né? Eu amo o rosto. sol, eu sou lagarta, eu amo. Eu E também o amo duro, sol. que pra dermatologista, assim, Ai, não. sol e pele. Ai, amigo, mas Não dá uma cara combinam. de saudável. É, dá. você não precisa passar nada. Aí a gente tem que ir lá Dá, em só você que depois pra... acaba. Exatamente. Dá, só que Mas eu destrói aprendi, colágeno. uma coisa é muito legal. Com ele, eu aprendi a usar protetor. Isso. Porque eu sou daquelas que usava óleo bronzeador. Ah, eu amo. também. Gente, é o que eu falo, também. é minimizar danos, né? Todo mundo quer viver. Você gosta de tomar o seu sol? Tem consciência que o sol faz mal? Mas tal? eu gosto, Minim- Eu nem sei. aquele óleo na É, frigideira. É. Exato. Eu gosto Então, também.
tenta minimizar danos. Então, usa protetor solar, né? Tenta não ter queimadura solar. Eu adoro ficar toda vermelha. Nossa, eu passo nossa, acelerador. Uhum. Ao invés de Ai, meu protetor. Deus do céu. Mas você passa um protetor. Você não toma sol no rosto. Não, no rosto não. Evito, É, né? mas agora que a gente tá É. aprendendo também que não. Hoje eu protejo o rosto, mas antes era. Era. Não, juventude Gente, frita, né? gente, eu sou da Mas por geração isso- que passava óleo Johnson Aham. pra Foi. torrar, Pra fritar. torrar. É. Ah, então, eu também sou dessas. Eu passo Toda acelerador. vermelha no Urucum. verão. Mas, por exemplo, assim, ela Ah. iria no teu consultório no outro dia, mas se tivesse passado despercebido por ela, tipo, ela não tivesse te mostrado que tava com a herpes zoster, e tu fez alguns procedimentos nela, poderia dar uma reação pior ou não? Pode. Poderia abrir o quadro de herpes zoster no local onde eu fiz o procedimento. Porque quando a gente faz um procedimento, você causa uma inflamação, eu, né? E eu agrido a pele, né? É, o teu Sim. corpo vai reagir ali. Às vezes aquilo pode chamar, né? Sim, O é muito amiguinho. comum. Não é tão Mesmo comum. sendo aqui nas costas? Mesmo sendo aí, porque lembrando que a pele é um órgão Ah. e é o maior de todos. O herpes zoster não é tão comum acontecer. Por exemplo, eu nunca tive, em 18 anos como médico, eu nunca tive nenhum paciente que durante um procedimento abriu um quadro de herpes zoster, né? Depois de fazer procedimento. Agora, pacientes que abriu o quadro de herpes simples, acontece com uma frequência maior. Você vai fazer algum procedimento agressivo, seja tipo cauterizar alguma lesão, fazer um laser, um peeling, qualquer tratamento que agrida a pele, o vírus que tá lá incubadinho no seu organismo, ele vai... Ou até ataca. mesmo aquelas máquinas que, tipo, que... Isso, máquina que agride a pele, a superfície da pele, às vezes o vírus da herpes simples vai e aparece. Aparece. É, Acorda. pode acontecer, acorda. Ô, doutor, aqueles cortinhos do lado da boca que dá, o que é? Aquilo chama keilite, que é cortinho bem aqui Bem, na, aham. na dobrinha, né? Isso. Geralmente, a grande maioria das vezes, é causado por acúmulo de saliva nessa dobrinha. dobrinha. Ou pessoas que têm o hábito de ficar lambendo e a saliva é ácida, né, para essa região da pele. A saliva ela foi feita para ficar dentro da boca. A pele da mucosa da boca, ela é preparada para receber a saliva. A saliva fora pode queimar a pele. É igual o estômago, né? Sim. O ácido do estômago, ele é feito para ficar no estômago. Saiu, ele causa problema. Quais são as doenças graves que você gosta de cuidar de doenças graves da pele, né? Me fala quais são as eu doenças sou graves. expert, assim, em doenças autoimunes, especialmente psoríase e dermatite atópica. A Xalana tem. Cuidado da Xalana, a gente sempre fala Psoríase. dela aqui. sempre que eu tô Aí aqui, sempre fala da entrega. Xalana, tadinha, Davi. Tadinha. Ele tem psoríase. Psoríase, que é. Mas eu noto que, tipo assim, quando ele tá muito estressado, nervoso, ele Ataca. começa a dar coceira Coçar. na mão ou no pé. Então ele deve ter psoríase palmoplantar, que a gente chama, né? A psoríase é uma doença que... Aí ele fica conversando assim, aí eu, como Isso. que é, viado? Já tá começando a coceira? Tá Falou de estressada coceira, com olha, quem? eu sugestionada. Ah, A psoríase a gente classifica em quadros leves, moderados e graves, né? Quadros graves, graças a Deus, os tratamentos evoluíram muito. Então a gente tem medicações super tecnológicas, que são injeções chamadas imunobiológicos, que a gente consegue controle de quadros gravíssimos, controlar 100% a psoríase. Mas então a pessoa que já tem pode ir lá e tomar essa injeção, por exemplo. Se Só for um mais uma que quadro ele vai tomar. leve, se for um quadro leve, ele não pode tomar essa injeção. Tem que ser de moderada a grave. mas o dele eu acho que é um pouco mais. Não Não? sei. Bom, não sei como que dá pra diagnosticar pra- que é uma moderada grave. Porque fica a pele toda vermelha, não fica? Fica vermelha. vermelho e com escamas. Isso. Com as Fica com escamas tipo meio umas bolinhas, esbranquiçadas, basicamente, a gravidade é pela extensão do corpo. É como se fosse uma herpes, né? É diferente, obviamente. É que a herpes é uma doença autoimune que causa essas bolinhas. É uma doença Não, eu tô falando- infecciosa causada por vírus, causa bolinhas. A psoríase é uma doença inflamatória. O seu organismo ataca a sua pele.
E começa a provocar uma inflamação intensa, por isso que fica vermelho, e daí a célula começa a proliferar, e daí forma aquelas escamas esbranquiçadas, que pode ser na pele, no couro cabeludo. E geralmente é com 50 anos também, Não, a partir de 50? Não. Pode ser em qualquer idade. Qualquer idade. Autovacina resolve? Vacina não. O que ajuda, que é um dos melhores tratamentos, são os imunobiológicos. Ah, eu achei de tirar do próprio corpo para tentar combater, não, né? Não, isso inclusive não é regularizado no Brasil. Eu Eles fiz chamam autovacina pequenininha. É? É, minha mãe falou que eu era muito alérgica, eu ainda sou, né? Tem alergia de gente chata. E aí, eu tomei autovacina pequenininha, e ó, faz Não, tempo. existe, tá? Mas ainda não é bem estabelecido a parte tá. científica Aham. sobre isso no Brasil. Então, assim, não tem vacina para essas doenças autoimunes, mas sem tratamento, né? Graças a Deus. Você comentou sobre na cabeça. Às vezes, eu sei lá por quê, começa a sair umas não sei, caspinha, eu e ela, as duas. Então, Aqui, só que eu vi que tá tipo, vindo pro rosto, sei lá, não sei. Caspinha não, os cascão. E isso Vocês tem a ver tomam com essa banho quente? psoríase, não? depende, tanto é que a dermatite seborreica, que é a caspa, ela pode confundir, né, fazer diagnóstico diferencial com psoríase de couro cabeludo. Dependendo se for leve, às vezes, e o médico dermatologista não tiver experiência com psoríase, às vezes é difícil de diferenciar. Mesmo Mas ele por que que olhando dá? com Só que aquela mesmo cat olhando. câmera. Às vezes até eu Então. fico arrancando assim, ó, já. É mais provável que seja dermatite seborreica. Mas por que dá isso, doutor? Dermatite seborreica a sua glândula sebácea produz um excesso de sebo, aí esse sebinho causa uma irritação na pele. E Não tem a ver com estresse, porque eu achei estresse, que... alimentação, toda vez que eu fico hormônio, estressada- pode fazer... Porque o que acontece? Quando a gente sofre tá estressado, a gente libera cortisol. O cortisol, ele faz a glândula sebácea produzir mais sebo. Então é comum que quando a pessoa tem a pele oleosa ou couro cabeludo oleoso e tá estressada, piora a seborreia, né, a oleosidade, piora a oleosidade no rosto. Então, assim, o estresse pode ser Eu já o tive gatilho. várias coisinhas dessas, que dá tipo uma bolinha de sebo, né? Já Aham. tive na costela, tem um aqui na cabeça. Como assim bolinha de sebo, amigo? Deve ser cisto. É, tipo... Deve ser cisto. Mas é também disso aí, não é? É de uma sebo? bola. Mas daí é que isso daí seu é que a glândula Minha filha teve nas entope costas. e forma um cisto sebáceo ou cisto epidérmico, que é um cistinho com Benigno, sebinho dentro. É, um não é? cabelo que encravou, vamos supor. Mais ou menos. Benigno. Nossa, então ele deve estar tamanho da... É que Dá não pro necessariamente. Zé. O cisto ele não tem cabelo dentro, geralmente, mas pode ter, tá? E tem cisto que dá na cabeça, que é o cisto triquilemal, que daí tem o sebo e cabelo lá dentro, Aham. né? Mas daí tem os que não tem cabelo, que é só o sebo, só que daí ele tem uma cápsula, como se fosse uma bexiguinha. Imagina uma bexiga cheia de sebo. Você tem que fazer Tem que tirar. uma pequena cirurgia. Eu tirei no marido dela. Tirou. Acabei de lembrar. Né? Das Ele tinha nas costas. costas. Tem que tirar Oi? esse da cabeça? Nossa, Só ela se tem te uma bola, mas incomodar. é uma bola gigante. É, só se É, Te o meu ele incomoda. aumentou. Não, porque não Não. dá pra ver nada Se Meu não embaixo. te marido, incomodar, meu marido não precisa encostava e tava doendo as costas, Ah, que não, era meu não- próximo do meu não osso. doeu. É. Não, se não incomoda, não mexe. Melhor não mexer. Mas se incomodar ou começar a crescer muito, aí é bom tirar. Porque é benigno, né? Não causa nenhum Tem. problema. E ele não pode empurrar nada lá pra dentro porque Não. ele é molinho. É molinho. Ah, É tá. molinho. Ele tá Mas como é um corpo estranho dentro do seu corpo, geralmente o corpo ele reage, né? Ele não expulsa pra fora nada. Pode acontecer dele estourar e vazar sozinho. Mas aí Mas ele é enche pus de ou novo. é líquido? É sebo. É sempre É uma como se fosse massinha. uma massinha daquelas de espinha, né? Que coisa- Isso. Branquinha. Daqueles cravos. Branquinha assim, durinha. É. Que nojo. Ai, que delícia pra Eu também espremer. adoro. Já tô doida pra espremer Aham. ele. Não, pelo amor de Deus. Eu também adoro. Eu passo bisturi Quando abre assim. aquela boquinha assim, Ah. que vai né, pra A cima. Mirella é das É da minhas. sua. Você tinha que ser médica, Adoro. ai, credo. Ah. Eu Adoro. adoro. Fico Bem até que você falou, assistindo. né? O Adoro. fato de tomar banho muito quente também pode piorar esse O banho episódio muito do cabelo? quente no couro cabeludo pode piorar a seborreia, né? Que é essa caspa, né? É muito comum, por exemplo, Eu a amo. mulherada
Por exemplo, eu tô com 3 loiras aqui, né? A loira acaba que a ponta do cabelo fica ressecada, resseca com muita facilidade. Então, o pessoal não lava o cabelo com tanta frequência quanto deveria. E daí o couro cabeludo, muitas vezes é oleoso, mas a ponta é seca. Aí a pessoa fala, não vou lavar, senão vai ressecar a ponta. Mas daí fica aquele acúmulo de sebo na raiz. Aí piora. Aí piora. Exatamente. É exatamente isso que eu tenho. Eu tenho isso aí, essa dermatite que ela falou. Isso. Que é só aqui na frente. Isso, não... que deve ser a dermatite seborreica. É. Aí, se eu fico assim, eu lavo meu cabelo um dia sim, um dia não. Porque para Ótimo. secar isso você aqui tem muito cabelo. é babado. Mas aí, quando eu fico, tipo, 2 dias sem, aí piora. Daí Aí eu vou pode dar uma secar- coceirinha. Até mesmo, vou no salão, não sei o que, estão secando com o secador, aí eu vejo que levanta. As eu acho. casquinhas. É dermatite O seborreica. certo é lavar todo dia, né? Ele fala então isso isso. que eu ia te perguntar, quantas vezes é o certo de lavar o cabelo? Daí depende. Depende do seu couro cabeludo. Se você é aquela pessoa que tem o couro cabeludo oleoso, você pode e deve lavar o couro cabeludo todos os dias. Porque entope as glândulas e acaba... Porque daí esse sebinho vai entupindo a saída da glândula e pode dar foliculite, pode obstruir a Cair saída do cabelo. pelo e cair o pelo com mais facilidade. Então assim, couro cabeludo oleoso, o ideal é lavar todos os dias. A pessoa tem o couro cabeludo seco. Couro cabeludo eu tô falando, não tô falando da ponta. Sim. Couro cabeludo Sim, é mas aí seco. como que vai lavar o couro cabeludo? É. Então, mas existem estratégias, tá? Aquele shampoo Qual? dry seco lá, dry... Aquilo lá piora pra mim. Piora. É? Aquilo é só uma emergência. Tipo, tô no aeroporto, Num não evento, deu tempo, no é. evento, meu cabelo tá meio um sebinho na raiz, eu dou uma... Mas eu acho que aquilo ali piora pra mim. Piora. Aquilo não é pra ser usado no dia a dia de jeito nenhum, né? Tá. Então, ó, dica pra lavar o couro cabeludo oleoso e pra não ressecar as pontas. Você tá lá com o cabelo seco, você pega um óleo qualquer, óleo de argan, óleo de... qualquer óleo. Óleo? Óleo. Com cabelo oleoso? Calma. Calma, ele vai Óleo. falar, ele vai- Óleo. O óleo vai passar longe da sua raiz. Ah. Você pega um óleo qualquer, passa na mão, passa na ponta. Quem tem cabelo comprido, passa assim... Da metade da pra metade para baixo. O que esse óleo vai fazer? Ele vai proteger, ele vai envolver o fio e fazer uma película de proteção. Aí você entra no chuveiro, molha o cabelo, passa o shampoo no couro cabeludo, não vai ficar passando o shampoo assim. Você passa o shampoo no couro cabeludo, lava o seu cabelo com o seu shampoo de escolha, aí enxágua. No enxaguar, o shampoo vai escorrer e vai limpar o comprimento do fio. Porque assim, são 2 coisas diferentes. A ponta tá seca e a raiz tá oleosa. Então eu tenho que tirar a oleosidade da raiz e não ressecar a ponta. Daí assim, eu usei esse óleo, ficou meio pegajoso o meu cabelo. No outro dia você tenta usando menos óleo. Eu usei o óleo, ficou seca a minha ponta. Capricha mais no óleo, ainda passa um condicionador nas pontas, uma máscara nas pontas. Então a gente tem que entender que a gente tem que tratar o cabelo como se fosse 2 coisas diferentes. A raiz eu trato de um jeito e o comprimento até a ponta eu trato de outro. Para quem tem tudo seco, por exemplo, uma senhora menopausada com o couro cabeludo seco, ela não precisa lavar o couro cabeludo todo dia, senão vai ressecar mais. Agora, pessoas jovens, igual a gente, que somos no auge da juventude, geralmente a gente tem a pele mais oleosa, Sim. o couro cabeludo mais oleoso. E Pessoa jovem. Jovem. E daí a gente precisa lavar o couro cabeludo com mais frequência. A regra, quem vai ditar é o seu couro cabeludo. Por exemplo, você lava todo dia e seu couro fica bem, assim, não fica oleosão, ok. Você ficou um dia sem lavar, ele já fica muito oleoso, então você precisa lavar todo dia. Eu lavo dia sim, dia não, e ele não fica oleoso, lave dia sim, dia não. Então não tem regra. Tem não deixar acumular sebo ali em volta do folículo. Porque isso só faz mal, causa dermatite, caspa, irritação, queda de cabelo, atrapalha o crescimento, causa um monte de E alterações. aquele produto que passa, que tem, como se fala, você compra na farmácia, tipo, você fala alguma coisa que você passa pra lavar. Não é um anti-caspa, mas ele é um...
Esqueci o nome dele. Eu não sei, Dani. Pra que é? Pra, É um tipo shampoo? assim, é tipo um shampoozinho que você passa antes pra quem tem caspa, como se fosse um... Eu esqueci tratamento. é um tratamento. Cetoconazol. Cetaconazol. Isso, cetoconazol shampoo. Cetoconazol é remédio, né? Existe pomada, existe é pra- comprimido. que é pra- É pra fungo. É antifúngico, eu ia falar. Por Que que eu é passo, eu Exato. sem saber se tá certo. Não, mas tá certo. Por quê? Lembra que eu falei Mas assim... é pra caspa, não é? É pra caspa. É pra caspa e dermatite seborreica e esse óleozinho. A nossa pele, lembra que eu falei que é lotada de fungos e bactérias que vivem normalmente no nosso organismo? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. No nosso couro cabeludo tem um fungo que vive normalmente. Por isso que a gente usa esse antifúngico chamado cetoconazol. Porque daí ele controla esse fungo e controla a oleosidade do couro cabeludo. Então faz bem você passar. Faz bem, eu daí você lavo. faz isso que eu te dei a dica. Lava Lava só o couro. e protege a ponta. Porque quem tem o cabelo loiro, se ficar passando cetoconazol, vai Ele ficar resseca. E cetoconazol pode usar todo dia nas Pode lavagens? usar todo dia. Ou Não dia sabia. você alterna, usa 3 vezes por semana É porque ele. geralmente o shampoo de tratamento, assim, pra caspas, essas coisas de dermatite, ele resseca mais. Resseca. Mas aí, geralmente, pode usar todos os dias ou tem que ir alternando? Pode usar, se for muito oleoso o seu couro cabeludo. E daí você tem que testar. Tô usando todo dia, o meu couro tá ficando limpinho, sem ficar oleoso, continua. Nossa, tá ficando seco até o meu couro. Aí usa menos vezes, alterna. Não tem uma regra. Você tem que testar a frequência de uso que vai ficar bom o seu couro cabeludo. Cada corpo um corpo, É, né? reage de uma reage. forma. Mas é muito bom. Eu É ótimo. eu É uso ótimo, porque é barato. É horrível Usei. aquele negócio aqui na frente, assim, do nada. É eu o sei. nome do É a- remédio a mesmo. tua- Cetoconazol é, a tua shampoo. cara. A tua cara. Vou até ver. E eu Só até que senti. resseca. Resseca. E eu senti também que essa parte aqui começou a falhar cabelo. É porque Tá vai caindo os caindo, cabe- vai Ah, caindo, vai cabelo. caindo. Aí eu tô começando a ficar com os buraquinhos. Eu falei, gente, que horror. Ai, Tá, complicado. e deixa eu te perguntar. Um assunto. Você tomou Monjaro. Foi o doutor, não? Não, é assim. Mas o que te prejudicou que ele te xingou? Porque pela cara dele. Pode falar você, Carol. Não, pode falar Conte, você. não, conta. Eu me defendo. Eu queria saber A sua percepção. Monjaro. Não, então, o que que acontece? Eu tenho cirurgia bariátrica por pólipos. Eu fiz em 2011. Eu queria perder um pouco de peso, não tinha peso para bariátrica, eu sou muito grande e eu queria perder uns 15, 20 quilos. E aí eu fui num gastro muito conceituado, um excelente gastro que dá aula no mundo, e ele falou para mim, você vai fazer uma endoscopia, e nessa endoscopia tinha muitos pólipos no meu estômago e a cada 4 um era maligno. Então ele fala, né, a gente fez live, inclusive, ele fala, você tirou a sorte grande, porque você não teve um Você tem câncer. sorte, hein, amiga? E Graças tu a Não, Deus. teve é a aquela H. pylori? Não tive. Olha isso, e eu não tinha A sintoma. Mirella sabe tudo de medicina. É. Bem que você Sabe, falou. ela Eu sabe passei tudo. por isso, Oh. menina, na H. Ah. pylori, mas eu já sabia. Então, eu fiz de H. pylori e tal, e quando eu fui fazer endoscopia, eles falaram, a gente já pegou uns nódulos lá, um cistinho, uns pólipos, para fazer a biópsia. Eu falei, oi? Eu nem sabia. E para encurtar, a cada 4 um maligno, ele falou, se você não tivesse vindo procurar para emagrecer, você ia ter um câncer de estômago. Nossa. E meu Mas marido tu tava teve. muito acima do peso? Eu tava uns 20 quilos. Mas Assim, 20 quilos a gente sempre tá, amiga. Não, então é uma pessoa alta, então não... Então, eu tenho 1,80 m e sou grandona, né? A gente tava brincando, eu falei, eu calço 41, então eu sou totalmente fora da curva. Mas assim, eu Porque queria emagrecer e não 20 conseguia. quilos numa pessoa muito alta Não não é é. tanto Não, assim. Não, continuava com cintura, corpo, mas assim, eu não tava me sentindo feliz e eu queria emagrecer. E aí eu cismei e fui. E aí ele falou, a gente vai operar. E aí, quando saiu o resultado, ele falou, agora a gente vai fazer uma gastrectomia mesmo. E eu fiz aquela que tira um pedaço do estômago, só que geralmente grampeia, deixa separado. O meu não, ele tirou. E ele falou, tenho que tirar. Foi curativa, não precisei fazer mais nada, né? Ficou tudo bem, porque eu não cheguei a ter a doença. Bom, como eu tive, meu marido teve o câncer de estômago aos 30 anos. Meus Nossa 3 filhos têm que monitorar. Né? Infelizmente, a gente sabe, né, da genética, DNA. E aí, como eu confio muito neste médico... Só um adendo. Eu li alguma coisa que não tem muito a ver. Tipo assim, se a minha família teve câncer, os familiares não têm. Às vezes é porque você vive no mesmo ambiente.
Não, geralmente é depende do genético, câncer. né? Então, assim, tem muitos cânceres. Hoje em dia, quem trabalha com oncologia tem como você fazer exames para saber se aquele tumor tem grande característica genética, hereditária. E eles sabem, ó, esse em mama é muito assim, ó, esse câncer aqui não tem Não tem característica nada a ver. Eles fazem hereditária. exame genético. né? Isso. Porque a Mas- gente tem essa mentalidade de falar, se minha mãe teve, eu vou ter, mas É que é um dos fatores de risco, Dani. Se a minha Sim. família tem um histórico de um determinado câncer, eu tenho que monitorar mais mas não cedo. é mais por causa do ambiente, tipo assim, você tá convivendo com a pessoa, você tá cuidando dela. Não, isso aí não tem, não. Não. De a sua, tipo assim, A má algo mais alimentação. O ali- Japão de- é um da lugar... mente. Tem a criar ver essa com o doença. ambiente nesse sentido que a Carol falou, né? Tem muitos cânceres têm a ver com o que a gente faz, né? Alimentação, atividade física, bebe, fuma, O Japão é dorme um mal, lugar que estresse. tem muito por causa da comida Da crua. comida crua. Agora, olha Bebe, só, sim. meu marido não comia nada cru. O avó dele morreu aos 30 anos de câncer de estômago. Minha sogra ficou órfã com 11 anos. Então, ela falava, minha mãe teve um mal súbito, morreu do coração. Tudo bem. Quando ele foi tirar a cidadania italiana, ele pegou o laudo câncer de estômago. Ele já tinha tido e foi curado, não fez químio, Então nada, já é nada. genético. Então é genético, tá? Porque ele aos 30 anos, eu tinha só uma filha, enfim. Como os filhos têm que fazer, eu levei minha filha no meu gastro. O ano passado, em setembro, e elas têm que fazer acompanhamento. Ela tem 31 anos, essa minha mais velha. Aí ele falou, tá tudo bem, tal, vamos cuidar. Aí ele falou, e você, como é que tá de emagrecimento? Porque foi ele que fez minha cirurgia. Aí eu falei, tô ótima, queria perder uns 5 quilos, tipo Maiara Maraíza. Ele deu risada, ele falou, vou te dar um presente. Aí minha filha ficou olhando e falou, vou te dar, e me aplicou o Monjaro. E em 3 dias eu perdi 2 quilos. Eu falei pra ele, eu quero mais. Sim. Aí eu fui, até falei, não, vou fechar um pacote e tal. Mas E isso no você fim, já tinha feito Não, foi agora. a bariátrica. A bariátrica eu fiz em 2011. Eu E aí perdi você 27. voltou a engordar. Não, eu engordei 5. Eu perdi 27 quilos com a É que a mulher bariátrica. nunca tá satisfeita, sempre quer tá mais Eu magra. engordei É. 5, que é normal. Pós-bariátrico, ele sempre tem um ganho de 3, 5 quilos. E eu perdi 27, fiquei ótima. Aham. E ganhei 5, mas eu queria, Tá. porque eu não cheguei no mínimo que eu queria, né, perder mais. Ele falou, você vai. Eu vou, perdi 12 já. Monjaro. Perde muito rápido. Só que aí, né, cai tudo e aí eu deixo as pessoas tristes. Exato. Hoje em dia, essa questão das canetas emagrecedoras, Sim. né, independente de qual marca que tá sendo um desafio pra gente, porque os dermatos, a gente fica o tempo todo falando colágeno, 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 porque viver destrói colágeno, Aham. né? Se eu ficar parado esperando o tempo passar, Ele tô tá destruindo caindo. colágeno. Exatamente. tá Emagrecer muito rápido também perde Exatamente. colágeno. E massa Daí o que magra. acontece? Emagrecimentos rápidos não é só por causa das canetas. A pessoa Essa aqui fala, não corre que você vai ficar feia. correr, É, a corrida. correr destrói É porque é colágeno. impacto, né? Ela fala, amiga, não corre, não Mas corre. pode ver corredor de alto rendimento, esses ultramaratonistas, eles são todos envelhecidos, porque colágeno é proteína. Essas pessoas consomem muita proteína da Tu pele. vê até na perna também, a Isso, perna. a pele é Nossa, flácida. que é outro Joelho, né? problema, né, Joelho. doutor? Vai ficando Outro. mais... o joelho. O joelhinho vai ficando uma flacidezinha. Nossa senhora. Enfim, então isso é uma novidade na dermatologia, né? As canetas emagrecedoras, mas não é uma novidade a questão de perdas de peso rápida. Então, qual que é a orientação para quando a gente tem um paciente que planeja emagrecer? A gente começar a intensificar os cuidados de estímulo de colágeno antes. Aí Mas como intensificar? Com com injetáveis? procedimentos, ou tecnologias. remédios? Remédio não. Tecnologias injetáveis, né? Tecnologias injetáveis que estimulem a Suplementação produção. você não passa, tipo, colágeno ou colágeno hidrolisado, que tá super famoso na moda. Eu passo colágeno ou peptídeos de colágeno para situações específicas, né? É até um assunto. Não é polêmico, é até um assunto que gera dúvidas. Mesmo entre a parte médica. Aham. Funciona ou não, Não tem funciona? estudos sobre isso? Então, os estudos. Não tem comprovação. O que tem comprovação é tomar colágeno melhora critérios de hidratação da pele. Sabe para quem que eu adoro passar colágeno? O paciente chegou e falou, doutor, tô grávida.
Colágeno. Por quê? A pele dela, o colágeno vai hidratar a célula dela, vai conseguir a pele esticar, né, na gravidez, e vai ter menos chance da pele arrebentar e formar estria. Agora, colágeno via oral não tem comprovação de estimular colágeno, produzir colágeno, tratar flacidez, reverter flacidez. Então qual que é o melhor? Peptídeos de colágeno. Qualquer um que tenha escrito peptídeos de colágeno... Creme? Não, via oral. Via oral. Via oral. Creme não funciona nada. Nada, zero. Então, o que funciona É porque a mulher grávida falava, hidrata bem, hidrata bem. Sim, não. Hidratar funciona para manter a pele mais elástica, né? Tem que manter a pele hidratada. Eu não hidratei nada, eu tinha uma preguiça de passar creme na minha abençoada, mãe. né? Graças a Deus que eu não Abençoada. tive estria, porque era pra estar. E tem mulher que faz tudo certinho e ainda E dá tem estria. conta de uma questão genética. Eu acho que é da pele mesmo. Boa, Mas enfim, então assim, vai emagrecer, o ideal é começar a estimular colágeno realizando injetáveis ou tecnologias para deixar a pele mais firme, né? Ter mais produção de colágeno ali, para a hora que começar o emagrecimento, cair menos. Olha o exemplo da vida real. Quando a gente tem 20, 25 anos, uma pessoa que emagrece 20 quilos com 20 anos, o rosto continua do mesmo jeito. Não caiu. Né? Do mesmo jeito que eu digo assim, não caiu o rosto. O João, filho do Faustão. Tá lá, com o rosto Nossa, ótimo. perfeito. Perfeito, Emagreceu um monte, tá ótimo. Emagrece a mesma quantidade com 40. Nossa Com senhora! 50. Só tem os pés de Cai galinha. tudo. Não, Com cai, despenca. 55. Despenca. Então, assim, E eu não é uma avisei que eu ia queixa. fazer. Que daí a Carol falou assim, Rodrigo, pelo amor de Deus, me ajuda que tá tudo despencando. Ela tá maravilhosa, tá com o Sim. corpo maravilhoso e tal. Só que dá uma intensificada na flacidez, né? Porque é muita perda, é uma perda grande de peso. Agora, E funciona mesmo esses colágenos aí em pó. Usado, que tá super famoso. Funciona para hidratar a pele. Não e funciona. ósseo. Parte É que óssea são- também é bacana, isso, né? daí tem o colágeno Aquele pra osso. tipo 2, Pra aí eu tomo. cartilagem, é isso. O colágeno da pele é o tipo 1 e 3. O da o cartilagem é o 2. É o que eu tomo. E o colágeno funciona para isso, para hidratar a pele, a célula por dentro. Mas É porque não hoje em dia tu vai funciona na pra farmácia, tem flacidez. vários tipos, né, de Tem. colágeno. Você Ah, tem mas vontade farmácia, de pegar da farmácia tudo, pronta né? eu não gosto, não. Tem que fazer manipulado. Eu também gosto de manipular, porque O que daí eu acho bacana do manipulado, desculpa te cortar, eu faço a minha reposição Sim. hormonal, passo um creme, né, na pele, e ele vai analisar cada pessoa. Eu tenho gente que fala, eu compro pronto. Falo, gente, não acho. Não Você é. personaliza. Porque a testosterona pra mim age, pra mim não. Eu falo, gente, cada um, cada um. Cada um, cada um. Eu Tem acho gente que precisa do pique, outros já são agitados. Eu sou, então já põe um pouco menos. Eu acho que isso é legal. Sim. Do manipulado, né? A grande beleza do tratamento manipulado, que é o que eu faço na minha clínica, assim, com o meu atendimento, é personalizar o atendimento. O atendimento, É. é claro. Se o atendimento é personalizado, eu não tenho como passar a mesma coisa para vocês três. Das 3, não tem como. Ai, mas olha, vocês... Que pra ela pode fazer bem, mas pra mim não. Exatamente. E eu Então tenho a gente pele tem que mais personalizar. seca. Não, o ser humano, ele é diferente. Ele é variável. Então, a gente precisa personalizar as coisas. Então, agora, estudando agora a parte de menopausa, teve um evento há pouco tempo e eles estavam falando que as canetas, no caso o Monjaro, sem fazer propaganda, ele é excelente, porque o aumento de peso na menopausa é muito grande. E é uma coisa que ajuda demais, que a pessoa não muda. Uma coisa que foi falada, a pessoa não muda a rotina, não come mais, não mudou nada, mas o corpo começa a desacelerar. Porque sim. ele se vê, tô preocupado aqui, vou desacelerar. E a pessoa engorda. Não é Então, a minha, eles indicam até não os é a minha injetáveis. área essa questão, né? Emagrecimento e tal. Sim. Só que a gente vê que esses remédios, essas canetas emagrecedoras, eles vieram para ficar porque tem baixíssimo efeito colateral. Antigamente tinha aqueles remédios que assim, a pessoa tomava, o coração disparava, passava mal, dava desmaio. Não. Pessoa, tem problema de fígado. Ajuda para quem tem problema de fígado. É um combo. Tem problema de colesterol, ele ajuda no colesterol. Tem problema não sei o quê. Glicemia. É ótimo, glicemia. Então, assim, é muito seguro essas canetas. Mas, puxando pro meu lado, vai emagrecer, seja com canetinha, com dieta louca, com qualquer coisa, e quer cuidar da pele, vai no dermato antes. Aí o dermato vai fazer um planejamento junto com você para você ir emagrecendo e
cuidando da sua Cuidando da pele Mas ao você mesmo acha tempo. mesmo, doutor, que o povo vai lembrar disso? O povo fica, Não eu quero emagrecer. Quer emagrecer. Vou Fica ficar com lá. a cara assim, tá tudo bem. mas Não, nem para Mas a analisar. mulher, Não para ela, pra analisar. ela pensa nessa estética e a gente pode falar o que quiser, mas eu e essa daqui estamos sempre lá erguendo a cara. Exato. Por isso que tá Pô, é um maravilhosa lindo. tudo em cima. Exatamente. Porque para de estimular. Porque mulher... Então é importante essa informação de, tipo, ir antes, junto com o nutrólogo Isso. pra fazer os dois. Porque a Isso. canetinha eu tomei da minha cabeça. Eu e essa daqui fomos pra Miami, eu vi lá todo mundo tomando, falei, vou comprar e vou tomar. Tomei sozinha. Só que foi um erro. Eu falei, não precisava toma que tu vai passar mal. Isso na aí eu tenho que fazer um verdade, tem tratamento. acompanhar. E começa com uma dose e depois não, tem o tomei uma desmame. toda. Tava escrito assim, ó, dose única. Eu, quase morri. Eu falei, não Eu toma. tô te no conheço, hein? desmame já. Tem que ter um desmame pra Desmame. você ir também lentamente. Quanto tempo de tratamento você fez? Então, é como eu viajei, fico um mês sem e tudo, de setembro até agora. E eu eliminei 12 quilos. É, muito rápido. Eu fiquei 5 Tá dias sem super comer. bem. Foi ótimo. Emagreci. Eu tava linda no Natal. Depois, quando voltou, quis comer o mundo também. Não, volta com eu que mexo com construção, volta com tijolo, né? Tijolo. Mas, tipo assim, né, quando tu teve esse problema dos pólipos, tu tinha alguma... O que é pólipos? Desculpa. Pólipos? É um cistinho, pólipo. Como pode Pólipo é uma falar? protuberância. No caso, no pólipo estômago. do estômago é uma estômago. protuberância. É muito como se fosse comum um dedo, é um muito dedinho comum. assim, ó. Que Fica um- sai pra fora? Não, fica Não, lá lá pra dentro do dentro. estômago. Lá dentro, né? Ah, Sai pra fora, né? É Um árvore dedo, agora pra ir é, voltando? um dedo. Ó, tá aqui a bola do estômago, né? O Aham. estômago lá por dentro. Daí o pólipo fica um dedinho assim. Ah. Quando o Tu médico... tinha gastrite, por exemplo? Eu sempre tive. Eu sou ansiosa e desde os 13, 14 eu comecei a dar aula, que eu sou Refluxo. pedagoga, né? Eu falo que eu faço 1000 coisas, né? Refluxo? Refluxo eu não tinha, sabia? Que aí o refluxo, ele mexe mais com o esôfago. Aham. Eu também não fiz medicina, mas eu Entendo fuço. O refluxo, ele dá queimação e ele acaba agredindo o esôfago. O meu problema foi estômago. E quando o médico tirou o pedaço do meu estômago, um grande pedaço, quase 90%, e abriu, mostrou pro meu marido. Meu marido falou, meu Deus, parecia um couro, a parte interna do estômago, e parecia que eu tinha catapora. Eram várias bolinhas. Que E são isso os eram pólipos. os pólipos, que são bolinhas, mas eles entram na camada do órgão e para fora, como se fossem umas pipoquinhas. E ele falou, vou tirar. E dali, né, que aconteceu. É muito comum ter pólipo no intestino. Que Mas por inclusive que dá isso? É um É um uma- crescimento é uma alteração, anormal de Corpo. células. É. Pode ter pólipo no nariz, no ouvido, No intestino. no intestino, É no muito útero. comum dar. Aí tem é. que tirar pra fazer biópsia. Isso. Pólipo sempre tem que biopsiar. Para ver se é maligno. Então, se tirasse só um, ia dar benigno, mas a cada 4, um era maligno. E ia dar câncer se eu não Se me, não me tirasse. cuidasse. E eu amo café. Então, assim, coisas. Eu não fumo, mas eu amo um café e isso faz mal, Faz né? mal. E essa agitação, né, gente? Que a gente. Eu falo, ai, você tem que ser mais calma. Eu falei, só se eu nascer de novo. Eu sou agitada e isso prejudica, né? Sim. Mas enfim, eu fiz a cirurgia, foi em 2011. E agora tinha engordado só os 5 quilos pós-cirurgia. Mas aí agora eu consegui perder mais 7 do que eu tinha perdido. Eu tô adorando, né? Às vezes também isso aí da capilore, da capilore não, desculpa, da herpes Herpes zoster, zoster. não pode ter sido também por ter esse emagrecimento assim tão Pode, rápido? porque daí Pode. mexe com a fisiologia da Baixou a imunidade. e pode desencadear o vírus que tá lá incubadinho, adormecido. Eu lembro Pode de gente sim. que fala, ai, tô tentando engravidar. Ai, chega, vou desistir, vou voltar a fazer engravida. regime. Faz regime e engravida. Por quê? Porque baixa a imunidade e acaba engravidando. Não tem muito a ver, cientificamente falando, mas é bem aquilo, né? Você desligou e a imunidade cai, você a acaba nossa, ficando... nossa mente é um negócio muito Muito poderoso, poderoso. É. e muito pouco conhecido ainda. É, por isso que eu te falei, porque com câncer, às vezes, nós Aham. só de acompanhar Aham. a pessoa, você cria aquele câncer. Meu marido Sim, teve. sim, Aí sim. eu vou te contar, minha Ah. avó paterna morreu de câncer de estômago.
Nossa. Olha. Então Mas eu tem lembrei, dos dois Dani, lados. É. Meus 3 filhos já, como o médico fala, Melhor vão prevenir fazer do que remediar. preventivo. Preventivo, é. Eles fazem tudo direitinho. isso que você falou agora que eu entendi o que você quis dizer aquela hora. Isso que você falou, isso já foi comprovado. Por exemplo, Sim. pacientes com câncer terminal já comprovaram através de exames de ressonância, tomografia, que quando as pessoas são positivas, a mente positiva, geralmente ela consegue viver mais, mesmo se for um tumor terminal assim gravíssimo, consegue viver mais e viver esse finalzinho melhor do que aquela pessoa que a mente dela se entrega. Geralmente essa que se entrega, o negócio vai Dizem rápido. também que é muito pelo rancor, a pessoa Isso. rancorosa, Que vai corroendo por magoada. dentro. Que né? daí você cria esse câncer mesmo sem você ter Isso. a sua O mente, ela... sulco, o sulco gástrico, ele tem uma função muito boa, ele tem os ácidos e eu acho que mágoa, tristeza, angústia, porque quando você tá triste, não dá aquele peso, aquela coisa no estômago, então diz que tudo Que isso fala que é o prejudica. segundo cérebro, né? E ele acaba corroendo o estômago. No caso do meu marido, ele corroeu o estômago, formou uma úlcera gástrica que era adenocarcinoma, que era um tumor. E aí ele não tinha sintoma, ele tomou um remédio para melhorador do joelho, um anti-inflamatório. Que A deu gente dor que no gosta estômago. de usar um anti-inflamatório é um perigo. E é o vilão do mas estômago. foi o santo que curou ele, né? Porque aí ele desmaiou Aí e ele foi ver. descobriu. Senão não tinha marido, não tinha mais 2 filhos. Misericórdia. Ó, Foi você Deus. falou sobre o segundo cérebro. Hoje em dia a medicina sabe muito claramente o eixo que a gente chama cérebro, intestino, Intestino. pele. Os três, assim, estão super interligados um com o outro. Quando um tá desequilibrado, o outro desequilibra Até também. porque mesmo, tipo, a pessoa tá muito estressada, nervosa, enfim. Eu já tive isso uma época. Me deu uma alergia da cintura pra baixo. O povo olhava e falava, devem ter feito macumba pra ti. Que era uma coisa. Eu chegava no samba, o negócio assim pipocava. Mas eram umas placas. Parecia uma vaca malhada, Sim, vermelha. pode ter sido um quadro de urticária. Mas era só eu sair no calor. Aí quando eu Sim. saía no calor, aquele negócio assim, aí me Aquela coçava, placa coçava. vermelha Mas era levantadinha, assim. da cintura pra baixo. provavelmente assim, as seja pernas assim urticária. inteira. Mas foi Mas por um isso- período que eu tava Sim, de sim, estresse. sim. É, por conta disso, desse eixo cérebro, intestino, Você falou pele. do couro cabeludo, ele Do é couro totalmente... cabeludo, exato. Dos totalmente. vírus que afloram, né, quando a gente tá estressado, triste, preocupado. Então, é aquela coisa, né? É muita função. Eu falo, a gente tem que trabalhar, ser bonito, ter a pele boa, ser magro, ter o intestino regulado. O cérebro bom, a terapia em dia, o que mais? O intestino, Tudo, então, a pele é maravilhoso impecável. pra Na trabalhar. Ucrânia, as massagistas, quando elas iam fazer massagem, se você tinha problema no estômago, elas identificavam na massagem. Olha, Tem alguma coisa a ver ou não? Quando ela tocava, ela falava, vai ver o seu estômago, tem alguma coisa. E é engraçado isso. Deve ser porque- porque tava constipada, não? eu não entendo muito disso. Eles são muito, assim, nessa parte de... É da de- medicina, do é da medicina oriental. Mas não é na sola do pé também? Na sola do pé, eu vi também alguma coisa, mas ela foi engraçado porque ela tocou e eu tinha, até fui fazer os exames lá na Ucrânia, só que lá eles não dão Nossa. anestesia. Então eles fizeram a endoscopia, o doutor, não, é 2 minutos, se eu te anestesiar, é 2 horas, você vai ter que esperar, não sei o que. E os eu ucranianos, eles não têm paciência. Amiga, eu falei, 2 minutos, então vamos fazer. Ele enfiou o cano na... Ai, Uma sensação de sufocamento. Deus Nossa, me livre. foi horrível. foi horrível. Foi horrível. Isso deve ser medicina E aí eu tava oriental. com alguma coisa lá, Oriental. alguma coisinha lá que eu tomei remédio, nem sei, porque eu não entendia muito bem o que eles falavam, então... Devia ser então H. pylori, não? Não sei se era H. pylori, eu tenho até que ver o que era, não lembro assim. Como o que tu vai ver era. agora? Eu O sei que era hospital alguma ainda coisa. continua lá? Não, é porque depois eu vim fazer esse exame aqui no Brasil. Só que daí a anestesista quase me matou, porque ela me deu, acho que a mais. E aí, quando eu acordei, tava um monte de médico em volta de mim, tentando me Meu acordar. Deus. Eu falei assim, não quero nunca mais fazer esse exame. Nossa Eu brinco Senhora. que isso é estresse. A mulher, eu tava dando risada, né? A ressonância. Ai, olha, você passa mal? Eu falo, não. A gente tá tão cansada. Ela falou, mulher, vem e até ronca. Eu falei, é isso, você deita pra fazer um exame, você tá tão estressada que você fala, Você não vou vai. ouvir nada, dormir, né? Não, e eu amo anestesia, amiga. assim, Eu também. Aí a Eu dificuldade amo de voltar, Propofol. né? Sou Que pra fã. fazer endoscopia eles põem um pouquinho de propofol Só também. eu e Michael Jackson.
Eu amo Propofol. Nossa, Vamos o fazer uma sonho dos endoscopia, deuses. né? Não tem nada pra fazer, vem Sonho fazer. dos deuses. Eu falei, Apaga. doutor, o que tu me deu? Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Gente, a gente vai para as perguntas dos internautas, porque eles devem ter. Sempre mandam as dúvidas aqui pra gente e a gente adora responder, principalmente porque vocês são expert nesse assunto. Deixa eu ver, coloca as perguntas pra gente. Herpes tem cura ou é uma condição que acompanha a vida toda? Ótima pergunta. A herpes zoster, né, que é o tema hoje da nossa conversa, é um vírus. O vírus não tem cura. Uma vez que a pessoa adquiriu o vírus, é pro resto da vida. A gente trata a crise. É isso. Então não tem cura, mas tem tratamento. Tá em crise, a gente vai tratar para tirar da crise. A pessoa pode nunca mais ter crise ou ela pode ter outras crises durante a vida. A imunidade abaixando, ela pode Ela desencadear pode novamente. desencadear. Não tem nada a ver com aquela vacina da HPV, porque eu achava que tinha muito relacionado. Não, Não, tem. são vírus diferentes. Tá. Aí a vacina da HPV é pro vírus HPV. O vírus HPV é aquele que causa verrugas. Tanto verruguinhas em crianças, né, na mão, pé, joelho, cotovelo, quanto verrugas genitais, que são sexualmente transmissíveis. Então é o mesmo vírus. No colo do útero Isso, no ou pra colo do fora. útero, no pênis. Então a vacina do HPV, hoje em dia, já há alguns anos, se faz na infância, né, nos meninos e nas meninas, quando eles ainda não tiveram contato sexual, né? Sexual. Para poder, não quer dizer que eles não vão ter o HPV. A vacina é para prevenir as formas graves e as formas graves são as que causam câncer de colo de útero e câncer de pênis. Próxima. Quais são os gatilhos que podem causar uma nova crise de herpes? De Herpes. São Misturou inúmeros os dois. gatilhos, Dani. Emocionais, traumas físicos, né? Por exemplo, um machucado ali na pele pode fazer o vírus acordar, aparecer e causar lesão ali na pele, né? Quadros emocionais, algumas doenças, né? Qualquer doença, a pessoa fica doente, isso causa um abalo, um estresse orgânico e o vírus da herpes pode se aproveitar e atacar ali a pele e os nervinhos embaixo da pele. E geralmente É a pessoa verdade. que tem a herpes zoster, ela já fica tensa com medo de voltar novamente, né? Por isso que é importante, teve o quadro de herpes zoster, aguarda um ano e põe no calendário e vai tomar vacina. Mas toma vacina, cura não. Não tem cura, é para prevenir as formas graves. E olha, eu vou falar, essa baixa imunidade, realmente, o meu foi total emocional. Meu filho adolescente estava super ansioso, passando por uns problemas, assim, né, mais emocionais. E, nossa, eu fiquei acabada. Você e aí, absorveu, É, né? absorve. total, eu te falei, né? Aí você vai, filho, vai dar certo. Eu sou muito ligada nos meus 3 filhos. E eles são muito ligados em mim. Então, um é a base do outro. Sim. É ótimo, mas é péssimo? Não, eu prefiro. E aí, quando ele começou a ficar bem, aí eu me dei o direito de ficar doente. Você relaxou, aí Pois desencadeou. é. Aí acabou dando problema. Então, eu acho total emocional. Né? E eu acho que isso é global agora, né? Emocional. Saúde mental, né, das tá muito- pessoas. Principalmente depois Da Covid. pandemia. Eu tenho muito medo, porque eu tive depressão pós-parto da minha segunda também filha. E eu fiquei tratando 2 anos, porque a minha segunda tem 27, né? E foi a época que Prozac é vida. E pra mim, não, porque eu sou agitada. Prozac Sim. me deixava maluquete. Eu cheguei a tomar 4 Prozac por dia. Aí eu mudei de médica e ela me colocou normal, não, porque eu ainda não sou. Não, me deixou Tentou acalmar. uma estabilidade emocional. Eu brinco que eu sou de Libra, mas o equilíbrio, né? Eu sou justa, sou boazinha, né? Muito. Mas assim, na verdade, eu acho assim, a cabeça estando boa, o resto você leva. É. Que até herpes, tal, eu não fico neurótica, você vai voltar. Não, tá tudo bem. Tudo, É. assim. É igual, eu não gosto de jogar, por exemplo, o paciente chega lá com um quadro de qualquer doença de pele e pergunta pra mim, doutor, isso é emocional? Eu não gosto de jogar esse fardo pra pessoa e falar, é emocional sim. Porque daí na cabeça da pessoa ela fala, pô, sou eu que tô causando isso comigo mesmo. Eu gosto de explicar bem explicado assim, não. Herpes zoster não é emocional. É uma doença viral, infecciosa, porém, questões emocionais podem ser o gatilho Pra ela para desencadear. ela desencadear. É. Mas não é uma questão emocional.
Sim. Psoríase. Senão a pessoa Se piora, a pessoa falar, ai meu Deus, eu Putz, você tô vê que a pessoa tá causando ruim, isso, agora que eu tô ruim tal. mesmo. E se o isso. consultório dele é perto da ponte, a gente se Pois joga. Não, e Não outra, dá. tanto é que tem uma área da dermatologia que chama psicodermatologia. São todas as doenças de pele que são desencadeadas ou que têm relação com questões Tipo emocionais. psicossomáticas. Psicossomáticas, exatamente. Se E daí, agravam, se né? for ver, é quase tudo. Eu fui fazer um curso de PNL que o cara ali não comia camarão por causa de alergia. Uhum. Quando terminou o curso, era psicossomático. Ele começou a comer camarão. Ele E falou, não era acredito, alérgico. e não era alérgico. É. Olha, tem tanta história. Vamos marcar mais Vamos, vezes? exatamente. A ideia é essa, a gente, do podcast, de passar, porque às vezes você tem um monte de coisa que as pessoas em casa também têm, elas se identificam e não Sim. falam. E não fala, Faz a não é menor conversado, ideia. né? Passa despercebido também, Ocupa, não tem né? conhecimento. A gente brinca, Informação é culpa. poder, né? É. Informação é Exatamente. poder de escolha. Ah, Quando você tem informação, você pega aquela informação e fala, eu quero usar ela para o bem, para benefício, ou posso ignorar a informação, mas, assim, é importante. Isso aqui tá acontecendo porque tá levando informação de qualidade sobre vários assuntos para um monte de gente que tá assistindo a gente e às vezes não sabe como lidar, como tratar, quem procurar, né? A gente não tá aqui para... Às vezes a pessoa tem até vergonha, não tem conhecimento. Não, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, não sou só eu, olha lá uma pessoa que teve um quadro parecido com o meu. Não, e nós que somos mais velhas, assim, né? A gente tem aquela mentalidade assim, não, isso daqui passa. É uma feridinha passa, a gente não acaba não indo ver. Eu não ia ver. Se eu não tivesse a consulta Sim. com ele, eu vou ser Você não ia. sincera, E eu numa não ia ver. dessa, o vírus Alastra. ataca ali, causa uma alteração no Ia ser nervo pior. e ela fica São São anos com horríveis dor as feridas. no local. Se você pesquisa herpes zoster, você se assusta. Assusta. No corpo são feridas. Tem gente, quando o vírus pega o nervinho aqui que vai pro olho, pro nervo oftálmico, tem gente que pode ficar cega. Pode ser grave. Pode ser bem grave. Nossa. Você falando nisso daí, eu tenho rosácea. Aham. E tem aquelas pessoas que têm rosácea que fica aquelas bolas horrorosas no rosto. Isso, são graus diferentes. Rosácea é uma doença inflamatória. Fala, pô, tudo é inflamatório, que eu falei da psoríase. Sim. É uma das doenças inflamatórias da pele, onde o teu organismo causa uma inflamação nos vasinhos que ficam embaixo da pele. E se não tratado, essa microinflamação ao longo da vida vai deixando a pele com aspecto de casca de laranja. Porque tem uns homens, porque o homem acho que ele não cuida, que quando você olha tá aquele Aquele narigão narigão. enorme. Esse narigão chama rinofima, que é a rosácea no nariz. Mas comum em homem, fica exatamente com aspecto de casca de laranja. O que é esse aspecto? É aqueles poros super dilatados, inchados. Começa a olhar homem branco. Pode dar em pessoas mais escuras? Orientais, negros, pode, mas é mais comum em pessoas mais claras. Tanto é que a gente vê gringo, assim, loiro, do olho azul, tudo com as bochechas rosa. Não é bonitinho, é doença, é rosácea. É rosácea. Então, rosácea, mesma coisa, doutor, rosácea é emocional? Não é emocional. É uma doença inflamatória, mas... Inflamatória em questão de quê? Tipo alimentação? Não, que inflamatória do seu organismo causar uma inflamação na própria pele. Tipo uma doença autoimune. Tipo uma doença autoinflamatória. Autoinflamatória. E então, assim, não é emocional, mas o emocional pode ser o gatilho para atacar a rosácea. Pode ver que você tem rosácea, Só que não tem tratamento. Tem tratamento. Fica tudo Não tem vermelho. cura. Não tem cura. Não tem Isso, cura. não tem cura. Então, assim, tá estressada, tá... correria, a rosácea dá uma atacada, né? Mas não é só isso, né? Rosácea, o que desencadeia? Sol é o principal, radiação ultravioleta. Extremos de temperatura, muito frio e muito calor. Bebida alcoólica também desencadeia. Viu? Não posso beber. Vinho é o pior pra quem tem rosácea. Sério? É o que tu mais gosta. mais gosto. Esquenta. Por causa da vasodilatação. Tem substâncias no vinho que vasodilatam. Tanino é uma delas, né? Resveratrol, que é uva, né? antioxidante. Bem forte, Isso. E... Resveratrol, não posso tomar resveratrol? Pode. É porque eu tomo nos Não, pode. É manipulado. antioxidante. Ele ajuda na pele, só que daí tem outras substâncias que tem no vinho que podem fazer a vasodilatação. E tem coisa que, assim, por exemplo, fazer atividade física é ótimo para saúde, para o organismo. Mas quando você faz exercício, a rosácea dá uma atacadinha.
Então, assim, bebida muito quente, toda bebida quente às vezes ataca a rosácea. Meu chimarrão dá, não? Pode Ah. atacar. Toma cerveja. Pode atacar. Ó, uma dica. Quer tomar o seu chazinho, chimarrão, cafezinho quente? Pega uma... Não precisa nem estar gelada. Pega uma toalhinha, um paninho, molha na torneira que a água tá natural, geladinha, e Passa. pra esfriar um pouquinho. Aquele Põe negócio que a as cara pessoas... no congelador. Então, aquelas coisas que as pessoas enfiam a cara no gelo de manhã, funciona? Que eu Não, a vi? gente não indica porque aquilo pode queimar a pele e causar dano na pele. Então, Nem assim, aquelas bolinhas que eu vejo as meninas passando pra geladinha é pode. efeito Cinderela. Mas enfiar a cara no Não, gelo. não, porque vai queimar a Vai pele. dar sinusite. Aqui, ó, sinusite. Eu tenho Sinusiteira. também. Eu sou sinusiteiro também, ó. Ai, Vivo terrível. fungando. Dói a Rinite. testa. Dói a testa. Rinite, sinusite. E quando você tá com aquele negócio vermelho, tipo, você consegue reverter ou não mais? Consegue reverter, consegue. É assim. Meu medo era ficar com eu falei, gente, imagina ficar O que acontece? A rosácea vai tendo dilatação dos vasos da pele. Uma vez que dilatou, tem que fazer laser pra Retrair. fechar e retrair esses vasos. Mas Ah. assim, Então fiz lá 3 sessões de laser, sumiu, pronto, acabou? Não, ele Não. volta a dilatar. Então você tem que ir fazendo manutenção. tá. Né? Mas assim, tem tratamento. Quem tem rosácea, mesmo grave, dá pra ficar com a pele livre de rosácea. Tá. Com a aparência. A doença tá lá escondidinha. É. Mas dá pra ficar sem aparecer a rosácea, mas Pode. descuidou, ela volta. Tá. Tem mais uma pergunta, né? Que a gente engatou aqui no. Outra história. Estou já. aqui pra isso. Ótima pergunta. Existe Ai. diferença entre herpes labial e genital? E como identificar cada uma? Isso. Então, assim, a herpes labial e genital é causada por vírus, eu vou dizer assim, basicamente pelo mesmo vírus, que é o herpes simples, que é diferente do vírus herpes zoster. Lembra que eu expliquei, né? Então, os dois, labial e genital, é causado pelo mesmo vírus. Tem uma diferencinha ali, que um é causado pelo herpes simples tipo 1, o outro causado pelo herpes simples tipo 2. Mas é a mesma coisa da gente falar assim, Covid, você tá com Covid. É o mesmo vírus, né? Só que daí a cepa desse Covid agora é a cepa tal. Que Esqueci deu os algum nomes que outro tá. sintoma, É, a vai. cepa, não lembro, É. tinha o nome da cepa do Covid tal, agora é o Covid tal. Mesma coisa, então é o mesmo herpes, é Tá. o mesmo vírus da herpes, só que Com cepinhas diferentes. Tá? Mas, por exemplo, a pessoa que tem herpes labial vai ter Ela Uma tem relação. a chance, né, de... né, sexual. Passa? Pode passar. Pode Mas passar. tem que estar estourada ou porque geralmente você não geralmente vê, né? tem que estar estourada. Geralmente a gente não transmite quando não tem lesão. Então, a transmissão acontece quando tem tem a lesão. lesão. Pela ferida. Pela ferida, pela não bolinha. pelo... Ah, tá. Pelo líquidozinho que tá na bolinha. Ou, claro, né, agulha, transfusão, enfim. Pegou um copo, tomou... Mas, por exemplo, é que assim, Passou batom. 80% da população tem o vírus da herpes. É, 80... por que não é 100? Porque tem as crianças que ainda não Que deu não- tempo de pegar. é. Então, praticamente é Todo mundo tem, 100%. Eu nunca tive. Então, É, só eu que a também nunca grande tive. maioria da Eu também. população nunca tive. vai desencadear Desencadear. lesão. A maioria vai passar a vida e não teve nada. Mas tem o vírus. Se fizer um exame lá para identificar o gene do vírus, vai estar lá o vírus, na grande maioria da população. Mas assim, não desencadeou, não tem que fazer nada, não tem que tratar. E a pessoa que tem na boca pode ter na genitália? Pode. Você tem... Pode dar variar. Porque assim, é mais comum que o vírus da herpes tipo 1 seja na boca e o tipo 2 seja na genitália. Mas isso não é regra, pode inverter. Então a pessoa que está com uma lesão de herpes no lábio e vai ter um sexo oral ali, pode transmitir. Daí vamos supor que tem a lesão. Né, a bolinha com o líquidozinho saindo vai fazer Um ter uma sexo oral. relação sexo oral e tem muito microtrauma durante o sexo, né? Então pode transmitir o vírus, né? Transmitir o vírus. Não é que ele vai pegar e já vai dar uma herpes ali nele rapidinho. Vai transmitir o vírus, Mas se se é a que pessoa ele já tá com não tem. imunidade baixa, pode depois desencadear. Pode Desenvolver desencadear. também, Mas é. o que acontece? Igual, ó, por exemplo, eu tenho o vírus da herpes, você tem o vírus da herpes. Aí a gente troca... Beijou. Troca fluidos. vírus. Beijou. Troca vírus. Às vezes o meu vírus é diferente do dela.
Então, é igual, por exemplo, gripe. Toda vez que a gente tem gripe, é um vírus diferente da gripe. Nossa, e essa molecada vai embalada e beija 15. Eu brincava com as minhas filhas quando eram solteiras, né? Ó, não fica beijando um monte que eu investi nos aparelhos, na higiene bucal. E daí dá herpes, dá infecção por fungo, dá HPV, Vários tipos dá de gravidez, dá um monte de coisa. Esse vírus da gravidez Esse é vírus da Vários complicado. tipos de gravidez. doença. E vários tipos de doença também. Doutor, no seu consultório hoje lá, quais são todos os tipos de tratamento que você faz? Porque a gente tá acabando o tempo. Ah, que pena. Tudo que é bom acaba Acaba rápido, rápido, né? né? Ó, eu lá no consultório, eu trato doenças dermatológicas, né? Todas as doenças dermatológicas. Trato, eu faço cirurgias dermatológicas, que são cirurgia de câncer de pele, retirada de pintas, sinais, cistos, cirurgia de unha, e faço os tratamentos estéticos dermatológicos. Então, basicamente, eu faço tudo que a dermatologia proporciona, porque eu acredito que eu tenho amigos dermatologistas que são maravilhosos, inteligentes, excelentes, mas optaram por só fazer tratamentos Estético. estéticos. E tá tudo bem, Sim. né? Mas eu acredito que é importante, antes de eu ser dermatologista, eu sou médico. Então, assim, a paciente vai lá para fazer um botox, e já aconteceu várias vezes. Aí eu olho para a cara da paciente e eu vejo uma lesão, que é um câncer de pele. Aí eu falo, pera lá, não, calma. Não vamos fazer botox, não vamos fazer laser, não vamos fazer nada hoje. A gente vai primeiro Fazer uma biópsia. fazer uma biópsia, ver o resultado, tal. A hora que tiver tudo resolvido, a gente faz a parte estética. Então, assim, eu acredito que primeiro é a saúde. Eu tô falando de pele, né, que é a minha área. Primeiro é a saúde. saúde. A pele estando saudável, Aí faz aí qualquer a gente cuida da estética. estética. Não adianta querer fazer estética em pele doente. Doente. Não. Não vai. Ah, mas tem gente que faz, eu não faço. Não, Se a pele não estiver saudável, eu não faço Nem estética. adianta, né? Não adianta, não adianta. Mas às vezes depende do médico. Às vezes o médico nem sabe o que a pessoa tem. Ele só tá lá pra fazer estética mesmo. E quais as doenças que mais aparecem, assim, doenças graves que aparecem no seu consultório? Graves pra mim, porque acaba que você vira referência naquilo pros teus colegas, né? Sim. E pra alguns pacientes, vão indicando. Então, assim, eu trato muita psoríase grave, muita dermatite atópica grave. Pra mim é o que mais aparece, né? Mas tem as doenças mais comuns, que não são graves da dermatologia, que é manchas, né? Melasma, manchas, micoses, uma micosezinha na virilha, embaixo da mama, na unha, queda de cabelo. Todo mundo. Quem aqui não teve queda de cabelo? Todo mundo teve uma queda de cabelo. E então, assim, manchas de pele, micoses e queda de cabelo e acne, né? Não pode esquecer. Mas tem outras, rosácea, super comum. Mas a gente vai voltar, porque assim, é um universo tão, né? Incrível, tanta enorme, coisa. exato. É muita coisa. Você descobre assim, conversando com as pessoas. Conversando. E falando, então vamos voltar mais vezes, vamos Sim, chamar, vamos falar sim, de outros sim, assuntos, sim, porque vai ser um prazer. tem Tem muita muita coisa pra falar. Muita. E a gente vai conversando e todo mundo vai falando, olha, eu tenho isso, olha, meu cabelo fez isso. De um a minha assunto pele já vai fez indo pra aquilo. outro. Não tem como, né? A gente tá aqui para discutir e levar informação. Exatamente. Informação de qualidade. Vamos marcar mais, Vamos. doutor. E, amiga, me conte, você está apresentando hoje com outras 5 mulheres também maravilhosas. É verdade, a gente está com um talk show, um bate-papo de 5 mulheres que chama Elas de Malicuia. Se você tá aí assistindo, quer seguir, no YouTube e Spotify. Me segue também lá no Instagram, né? O Carol Guandalini Off. E eu mostro o meu dia a dia, lifestyle. Depois eu tiro a foto com essas lindezas, com o meu queridão. E assim, eu gosto de mostrar o dia a dia, inclusive para a pessoa entender que nem todo dia a gente tá bem, tá feliz, tá? É vida real. Vida real. Porque a pessoa vê vocês lindésimas e tal, fala assim, meu Deus, né? Vou me jogar. Não. A gente tem um dia que não tá legal, tem um dia que tá triste. Tá Então, acho que irritada. É o que a Mirella falou no começo, antes da gravação, né? Tem dia que ela tá lá fazendo faxina, que é vida real, mas assim, as pessoas só vê as duas lindas, as 3, né? Lindas, maravilhosas, loira, e a hora que tá fazendo faxina. E a hora que tá andando descabelada com o filho, correndo pra lá e pra cá. E é muito essa legal, né? Eu estressada. tenho bastante retorno, assim, de quem me segue e fala,
fala, nossa, eu precisava ouvir isso hoje. E eu sou cristã, né? Eu sou católica, mas cristã. Então eu faço oração e eu falo, pode ter certeza, o dia que eu tô fazendo oração, quem tá precisando sou eu. Então eu faço oração, vamos comigo, tenha fé. Eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas que a vida é assim. É assim. E sou super mãezona, né? Quem me conhece, a produção, é assim, eu falo, eu tenho vários papéis, né, Mi? Que ela falou pra mim, ai, como que você dá conta? Meu melhor Pois papel é ser mãe. É ser Amo. mãe. É ser mãe. Dá conta por causa daquilo que eu falei. Mulher é um ser evoluído diferente. Tem Não uns é? negocinho diferente no cérebro, com Enfim, certeza. eu acho que assim, então tem uma conexão, a gente tem que ter um olhar atento, até para ter mais saúde, se observar. Se observar. Eu achei incrível estar aqui hoje, Ai, Dani, obrigada. Mirella, eu tô muito Obrigada. feliz, porque eu vi que é um podcast de conteúdo, Sim. né? Importante, quem tá em casa, ó, já fez uma consulta hoje, né? É informação, E né? se olhar, a pessoa tem que se conhecer, tem que se olhar, e nem tudo é para todo mundo, por isso que a gente fala da manipulação, Da achei isso manipulação. incrível. Nem tudo é para todo mundo na dose certa, né? Exatamente. Fazer E acompanhamento até com o Acompanhamento, Monjaro. com o Monjaro. Então, quando eu entrei para essa área de manipulação, o que eu mais senti falta é disso, da informação. Quando eu falei do podcast que eu queria montar, era exatamente isso, porque às vezes você recebe vários médicos que nem... o médico, às vezes, ele tem que ter parceria com outros médicos, porque às vezes ele identifica alguma coisa com você e fala Sim. assim, vai procurar um outro médico De que vai... confiança, De né? confiança. É. Então, eu queria trazer esse podcast, trazer exatamente, porque às vezes você vê essas mulheres lindas que têm caspa, Uhum. que tem um Tem, monte gente, de outras ó, coisas, você entendeu? viu? Obreiro. E as pessoas Não, em não, casa eu prefiro o têm. herpes zoster, que é chique. E as pessoas em casa se identificam, às vezes elas vão ter uma episódio e não vai se imaginar que Nem tem, mas faz com ideia. a informação ela vai saber, pô, isso Sim. aqui pode ser Ela uma vai lembrar, né? vai lembrar. Ela vai lembrar e outra, ela pode prevenir uma sequela que pode se futuramente. tornar grave, né? E que Exatamente. acabar. Tem pacientes com sequela, né? Que a gente chama de nevralgia ou neuralgia pós-herpética, acaba com a qualidade de vida da pessoa. A pessoa não dorme, ela sente dor 24 horas por dia. Imagina. Porque Então, não tratou. Porque não tratou. E daí, se ela tiver essa informação, misericórdia. ela pode ir no médico e falar: não, isso aqui não é uma besteirinha, não é uma espinhazinha, vou no médico, vou tratar. Ela pode se livrar de um problemão para a vida dela. Pro resto da Olha, vida. Importante. Gente, novas pautas aí, ó, pra gente trazer aqui pra Importante, vocês. eu agradeço importante. o convite, Eu agradeço viu? muito, vocês foram muito legal. É um papo tão gostoso, né? A É. gente quer ficar aqui Que horas fica e horas. horas, É conversando. verdade. Mas a Mirella também, minha amiga, muito obrigada por ter participado. Obrigada, Eu amiga. chamei ela pra apresentar comigo e ela não quis. Ela se fez com doce. Aí agora eu chamo ela esporadicamente pra ela vir, porque o Dr. Neto não pôde vir. Aí eu vim hoje, ela quebrar o veio galho, hoje, doutor quebrou- Você é quase uma médica. Ela é quase uma tá? médica, ela é maravilhosa. Então, aí como o médico não pôde vir, veio outra Veio médica. outra Exato. médica. A plantonista. E eu agradeço demais Obrigada. também por me recepcionar tão bem o convite do pessoal, da Carol, de vocês. Muito obrigado, Deixa viu? seu Obrigada. Instagram também, doutor. Deixo sim, é Clínica Dr. Rodrigo Mota. Mota com 2 T's. Tá. Galerinha, sigam lá esses dois maravilhosos, a minha amiga também maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha levado informações para vocês. A Madá hoje, que é a nossa patrocinadora, que faz todos os tipos de medicamento, de manipulados. A ideia do podcast é passar informação e falar que exatamente para cada um tem um tipo de medicamento diferente. Sim. Então, a gente está aqui para trazer informação. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, curte, aquela coisa toda que você já sabe. Beijo, fique com Deus. Beijo, tchau, tchau.